passar alguns conceitos básicos, que imagino que a maior parte aqui já tem uma noção, apenas para ambientar todos vocês. Conceito de segurança da informação, implementação de um conjunto adequado de controles para garantir o básico, o tripé da segurança da informação, de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Conceitos de vulnerabilidade. A norma ISO IEC 27002 fala que a vulnerabilidade é uma fraqueza de um ativo ou controle que pode ser explorada por uma ou mais ameaças. E a cartilha do CERT-BR, condição que, quando explorada por um atacante, pode resultar em uma violação de segurança. Basicamente, uma vulnerabilidade pode ser uma falha, um bug, uma brecha, qualquer coisa que possa vir a ser explorada. Exemplos de vulnerabilidade de acordo com a norma e a cartilha do CERT-BR. Sistema operacional desatualizado, estação de trabalho sem senha, falta de uso de antivírus, falta de backup, falhas no projeto, segurança física inadequada e rede elétrica instável. Entra ali uma vulnerabilidade de projeto, de infraestrutura, mas se você considerar que ele pode causar indisponibilidade do serviço, então entra também como uma vulnerabilidade. Conceito de ameaça é a possibilidade de um agente explorar acidentalmente ou propositalmente uma vulnerabilidade específica. E o conceito de risco, o grau de impacto que uma ameaça pode causar a um ativo versus a probabilidade de sucesso desse ataque. E, só para confirmar, vocês sabem a diferença desses três? O que é a diferença entre vulnerabilidade, ameaça e risco? Eu vou dar um exemplo bem fora da caixa, tá? Vulnerabilidade, você sair sem guarda-chuva em um dia nublado. Ameaça, nuvens carregadas durante o dia. E o risco, chover e a pessoa se molhar. Agora eu vou dar um exemplo melhor. Vulnerabilidade. Alguém está usando o Wi-Fi daqui? Ameaça, vocês estão na RoadSec. E o risco, né? Cada um cai quem quer. Cuidado com os nudes, exatamente. Ciclo da descoberta. Window Vulnerability é a chamada da janela da vulnerabilidade desde o descobrimento dela. Então, às vezes a pessoa que trabalha na área, ou às vezes alguém que é pago para isso, né, um bounty, ele descobre uma vulnerabilidade em uma aplicação, por exemplo, e nas normas comuns ali, o White Hat, né, por ética, ele geralmente já informa o vendor, o fabricante daquela aplicação, sobre aquela vulnerabilidade. E, normalmente, esse vendor ele tem geralmente um período de 90 dias para corrigir essa vul. Às vezes mais, às vezes menos, mas basicamente 90 dias. A partir do momento em que isso foi corrigido, é publicado. O MITRE, que é um órgão que faz esses registros, né, e o CNE Partners, que são empresas parceiras e que também têm a possibilidade de registro dessas vulnerabilidades, eles criam o ID da vulnerabilidade, que vem com o CVE, que é o Common Vulnerability and Exposures. Essa ID ela tem todas as informações da vulnerabilidade, o que ela é, e tem alguns sites, como o CVE Details, a base de dados, o National Vulnerability Database e outros sites, onde a gente consegue ter o máximo de informações sobre essas vulnerabilidades. E o OASP é o Open Web Application Security Project, que ele traz o mais conhecido, o OASP Top 10, que são os 10 vulnerabilidades mais ali daquele período de web, que são postadas aí com uma certa frequência. E exploits. O que são exploits? Exploits pode ser tudo que explore uma vulnerabilidade. Um script, um comando, um software, um pedaço de software, às vezes até mesmo a secretária. Você manda link lá para a recepcionista e fala assim, não estou conseguindo abrir esse link, abre aqui para mim, por favor. Ela vai lá, clica no link e, de certa forma, ela foi ali o seu exploit. Você usou uma forma de explorar uma vulnerabilidade ali. O exploit ele tem níveis.
Quando ele é um exploit privado, geralmente é um momento onde só quem descobriu e o vendors, né, o fabricante, geralmente, que tem acesso a essa informação. O risco desse exploit é muito baixo. Pouquíssimas pessoas têm acesso a como explorar aquela vulnerabilidade. A partir do momento em que ele é publicado, em informações públicas, está no site, está na internet, qualquer um tem acesso àquela informação, então fica muito mais fácil você saber como explorar a vulnerabilidade a partir daquele momento. E como tudo pode piorar, ainda tem os exploit kits, que são para ataques massivos. Um exploit kit, você pode ter uma forma para diversas vulnerabilidades ou algumas formas para uma vulnerabilidade em específico. O exploit kit já é um pouco mais difícil de você identificar o que ele vai fazer e até mesmo o estrago que ele vai fazer. E o termo all day ou zero day depende muito do fabricante, mas existe a opção de ser do momento em que foi descoberto de verdade a vulnerabilidade até o momento em que ela foi publicada, ou existe o momento em que o vendor recebeu a informação de que aquela vulnerabilidade existia até o momento em que ela foi publicada. E esse período, essa janela, é um período onde a vulnerabilidade existe, alguém conseguiu fazer uma POC e provar que ela existe para poder publicar para o vendor, mas ela ainda é privada. Então, de certa forma, alguma forma existe para explorar ela, mas ainda ninguém publicou. Então, é um momento ali mais fácil e mais vulnerável. Por que devemos investir em segurança da informação? Nós temos informações de que, nos últimos anos, cresceu muito o número dos incidentes relacionados a cyberataques e também o estrago que esses ataques têm ocasionado. O cybercrime é o segundo tipo de crime mais reportado no mundo. 34% das organizações acreditam que serão afetadas pelo menos nos próximos 2 anos. 4 em cada 10 empresas têm equipe treinada para poder responder a um incidente de segurança. E apenas 1 em cada 3 organizações tem um plano de resposta. Ela pode ter equipe treinada, mas ela ainda não tem um plano de resposta para resolver aí um incidente. E a reputação é um dos principais danos que a empresa pode sofrer. Eu não sei se vocês estão acompanhando, recentemente o caso do Facebook disponibilizou aí centenas ou até milhares de dados de usuários, e teve diversos outros casos, principalmente de loja virtual, né, de empresas de comércio eletrônico, que acabam tendo seus dados vazados, e a reputação dessas empresas fica prejudicada, porque quem vai querer comprar? Quem vai querer confiar naquela empresa de novo? O custo global do cybercrime. Os danos causados por crimes cibernéticos no ano de 2016 foi de 5 bilhões de dólares, e está previsto para até 2021 que esse custo seja de 6 trilhões de dólares. As ameaças frequentes. Não realizar atualização, básico. Desconhecer os riscos internos da rede. Quem é administrador de rede aqui, eu não sei se vocês têm controle, mas vocês sabem quais são os certificados instalados nas máquinas, quais são as aplicações que os funcionários usam. Esses funcionários, eles têm permissão de instalar qualquer aplicativo, aplicação em si. Eles têm acesso a instalar alguma coisa. O certificado dá para fazer muita coisa a partir disso. Falta de gestão básica de ativos de TI. Vocês têm conhecimento de todos os IPs que vocês têm na rede e o que cada um deles faz? Não sei se vocês viram em palestras anteriores da RoadSec, mas existe. Aqui no Brasil é mais difícil de encontrar, custa 200, 300 reais, pelo menos. Mas lá fora, principalmente na DEFCON, tem aparelhos, custa 5 dólares, 10 dólares, e são aparelhos que parecem um USB ou um amplificador de rede Wi-Fi, mas que, na verdade, ele pode estar roubando dados trafegados. Ele imita ali uma rede. Quem aqui tem o celular que conecta automático na rede de casa? Você chega em casa, ele já conecta.
e seu celular está procurando ali uma rede confiável, eu posso fingir que meu roteador é a rede da sua casa, você se conecta na minha rede e todos os dados trafegados eu estou armazenando para mim. Então, se uma pessoa da empresa for ali mal intencionada, tiver pelo menos noção da senha da rede do Wi-Fi, ele pode pôr qualquer um desses aplicativos, que não são difíceis de encontrar, e ele rouba todos os dados que estão sendo trafegados. É importante ter conhecimento ali de todos os ativos da rede. E configurações vulneráveis, configurações básicas de senha, de compliance, né, de conformidades. Eu vou dar um caso aqui mais à frente, vocês vão entender muito bem esse detalhe. Temos nos principais meios de comunicação, nos principais jornais e mídias, hoje em dia, cada vez mais nós temos frequências de incidentes que estão sendo reportados. Um dos casos que eu quero falar sobre aquele de configuração ruim é o caso da rede Mirai. Não sei se alguém aqui viu, já faz algum tempo. Era um malware que conseguia ali infectar a maior parte dos dispositivos IoT, Internet das Coisas, câmeras IP, roteadores, uma série de aplicativos, principalmente por senha fraca, admin, aquela senha padrão que vem do vendors, né? Ele infectou, esse malware, mais de 49 mil, quase 50 mil IPs, foi realizado para um botnet e causou indisponibilidade de um dos principais servidores de DNS no mundo naquela época. Diversas empresas, muitas, inclusive Netflix, PayPal, Twitter, teve uma série delas, que tiveram indisponibilidade ou um serviço prejudicado por causa dessa botnet. Então, por uma simples configuração de senha, aquele dispositivo virou parte ali de uma rede enorme de botnet que veio de origem de mais de 164 países. É um caso antigo, mas é um exemplo que ainda existe muito. Outro caso, inclusive, está tendo palestra disso hoje, do Spectre e Meltdown, falha do processador, principalmente alguns da Intel, desde 95 até hoje, foi descoberta a falha, não sei quem está ciente disso. É possível, a partir dessas falhas, dessas vulnerabilidades, descobrir quais são os dados que estão sendo processados. AMD flaws são falhas do AMD, e inclusive existe uma falha do AMD que foi identificada como não tem correção por via de código. Eles vão parar a fabricação dele e vão mudar a arquitetura para que o problema seja resolvido. Uma das principais preocupações, não sei se todo mundo tem, mas eu tenho, que a Sony PlayStation está utilizando um desses processadores no PS5. E é um processador que vai parar de ser comercializado por causa dessa vulnerabilidade, ele vai mudar a arquitetura. A gente tem noção dessa vulnerabilidade existente, mas também a Sony não tem como simplesmente ir lá e alterar o processador, uma série de problemas de arquitetura, como também a desvantagem que eles podem ter, né, o problema comercial que a empresa pode levar para trocar todo um processador nesse momento. Tem um ataque que deu um grande estrago ano passado, já faz mais de um ano, mas eu gosto bastante de falar sobre ele, justamente pela massividade e bobeira que foi esse ataque. Em setembro de 2016, a Microsoft publicou que existia vulnerabilidade do protocolo RCMB e desencorajou o uso. No início de 2017, a Microsoft liberou a correção via Windows Update. Era só rodar o Windows Update. Mas, em maio de 2017, teve um ransomware que eles basicamente explorava essa vulnerabilidade e, por conta disso, ele conseguia criptografar o HD e pedir bitcoins de resgate. Tinha empresa que pagou os bitcoins, teve empresa que restaurou o backup. A massividade desse ataque foi tão ruim porque
Aqui no Brasil aconteceu de manhã, mas em alguns estados, em alguns países, isso já era numa sexta-feira à noite. Então, até a equipe de prontidão, o pessoal de TI, responder a esse ataque demorou. E, não sei se vocês ficaram sabendo, mas os mais diversos meios de organizações foram afetadas. Empresas financeiras, bancos, escolas, e o principal, ao meu ver, foi os hospitais. Chegou a ter situações de o hospital não saber se o paciente recebeu aquele remédio já ou não, porque parou todas as máquinas, os discos ficaram criptografados. Então, era por causa de um simples update, uma simples atualização. Todo mundo aqui provavelmente já ouviu o nome, foi o WannaCry, e depois disso teve vertentes, variantes dessa vulnerabilidade. O Petya foi uma delas, e o Petya ele fazia basicamente tudo o que o WannaCry, porém, ele ainda conseguia se disseminar sozinho na rede. Ele tinha acesso aos registros de administrador do Windows, e ele conseguia logar nas outras máquinas da rede como admin, para depois criptografar o disco e pedir os bitcoins. Então, não adianta você conseguir gerenciar e controlar as vulnerabilidades de um único ativo, de uma única máquina, que é super importante, e deixar a máquina do café, a máquina da recepcionista, do administrativo lá parado, sem atualizações e sem correções e sem a identificação das vulnerabilidades. Esse é um gráfico do CertBR, tá? São dados atualizados. E nesse gráfico a gente pode ver que o principal ataque reportado é de scam, seguido aqui por DOS, fraude e os outros. Esse gráfico traz para a gente informações que hoje os atacantes eles primeiro preferem escanear um ambiente, descobrir quais são as vulnerabilidades desse ambiente, planejar todo um ataque para causar, seja indisponibilidade ou roubo de dados, mas o foco deles hoje em dia é muito mais retorno financeiro. Antigamente, tinha muitos casos de phishing, ou e-mail infectado. Baixa o anexo, baixa as fotos, né? Clica aqui. Phishing básico também tinha muito comercializado, cavalo de Troia e tal. E hoje em dia, a gente quase não vê isso. É muito pouco. Porque não servia de muita coisa. O ataque não era tão grande quanto hoje dá para ser. Depois, incidentes reportados. Esses dados são os dados que foram reportados. Então, tem muito mais incidentes, muito mais situações que a gente nem fica sabendo. Nesse gráfico mostra como é difícil trabalhar com segurança no Brasil. Aqui, ó, os principais atacantes do Brasil, próprio BR. Próprio BR ataca BR. Os incidentes são originados do próprio Brasil. Então, pentesters, o pessoal que aqui tenta ir atrás das vulnerabilidades, tem aqui todos os dados e as informações de que cada vez mais cresce esses tipos de ataque e os alvos, né, o prejuízo acaba sendo cada vez maior. Depois de todos esses dados, depois de todas essas situações, ainda fica a dúvida: por que investir em segurança da informação? Custos com falhas de segurança. Geralmente, organizações, né, as empresas, elas têm o custo de notificação de resposta. Tem algumas empresas, geralmente governo, área financeira e saúde, eles podem exigir em contrato que a empresa que sofreu um incidente de segurança que ela notifique. E depois, reconstrução da imagem de marca. Ela tem que trabalhar com marketing, geralmente ações pesadas em cima disso, para ganhar confiança de mercado de novo. Para que as pessoas queiram comprar no site delas de novo, depois de saber que os dados dela foram vazados. Menor produtividade e saída de empregados. Isso entra na situação onde o pessoal da TI, ao invés de eles estarem preocupados em fazer as atividades diárias, eles estão totalmente focados em restaurar backups e corrigir qualquer que seja o incidente de segurança que eles sofreram. Então, ele vai ter o custo do cara ter que estar ali
se matando para resolver e não está fazendo o que ele deveria fazer. Investimentos adicionais de infraestrutura e auditoria. Também pode ser exigido em contrato que, após um incidente de segurança, a empresa faça auditorias constantes e tire certificados, né, com uma certa frequência, para provar que ela está segura e que ela não vai mais sofrer aquele tipo de ataque, aquele tipo de incidente. E os investimentos de infraestrutura pode ser hardware, software, o que quer que seja que ele utilize ali para tentar evitar novos incidentes. Processos legais e multas regulatórias. Geralmente, quando há um desses tipos de incidentes, pode acontecer de a empresa receber vários processos por causa disso, e multas, que nem sempre são multas leves. Não é a multa que você recebe ali depois de beber e for dirigir. É uma multa um pouco mais cara. Essa situação de multas, geralmente, é porque causou indisponibilidade de serviço ou, muito pior, teve os dados confidenciais vazados. Geralmente, são nesses dois cenários. E razões para investir em segurança da informação. Previne a perda de dados, assegura a privacidade, protege a propriedade intelectual da organização, minimiza perdas financeiras a partir de incidentes de segurança, garante a continuidade do negócio durante um desastre e maximiza o retorno de investimentos em novos projetos e oportunidades de negócio. Resumindo tudo isso, se o cara ele faz o máximo para tentar se manter seguro, não adianta ele só colocar um firewall para bloquear portas, um antivírus. Ele também precisa se preocupar em identificar as vulnerabilidades que aquele ambiente tem e fazer o possível para corrigi-las. Constantemente a gente tem novos zero days, né, ou zero days que vão aparecer e é necessário manter uma gestão contínua de vulnerabilidades no ambiente para que 100% seguro não existe, mas que você pelo menos chegue um pouquinho lá. E continuidade, né, porque quando chegar um WannaCry da vida de novo, você já fez o update, você já está safe. Agradeço a atenção de todos, viu? Muito obrigada.